Então, hoje nós vamos falar sobre a comunicação não violenta por uma questão de didática. Eu e Valéria dividimos os pontos. Então, eu vou começar e chegar no quando chegar no pedido, vocês vão entender o que isso, muitos já sabem o que significa. A Valéria vai continuar. Por uma questão de fidelidade, de autoria, o nosso estudo ele se baseia num resumo excepcional da Valéria. É um trabalho muito bem feito e merece todos os créditos por isso. E ele basicamente vai ser trabalhado nesse resumo. Bem, então vamos lá. O que é CNV? A CNV ela foi criada por Marshall Rosenberg em 1960. Ele nasceu em Detroit, Estados Unidos, e nessa localidade ele sofreu muitos casos de violência. E por conta dessa experiência de violência dele, ele motivou a estudar psicologia para vir a entender o processo de comunicação. Então, ele foi uma pessoa que viveu na sua realidade prática essa necessidade de um processo de comunicação. A CNV ela vem para fortalecer vínculos e não para rompê-los. Isso é muito interessante. Não é que a pessoa vai ser a boazinha de aceitar tudo, mas sim buscar a melhor solução, buscar diálogos compassivos. A CNV trata muito disso, de compassividade, da empatia, pelo simples fato de escutar e entender a outra parte. Essas são as premissas da CNV. Seria entender necessidades e sentimentos do outro. Depois a gente vai ver isso com mais calma. Seria se conectar com essas necessidades, com os sentimentos e com os desejos. O interessante é que a CNV proporciona muito autoconhecimento e a percepção do outro, como de nós mesmos, né? Nós devemos vir a nos compreendermos para entendermos melhor esse processo de comunicação. Porque o que está atrás de uma fala agressiva, entendendo que o que está atrás de uma fala agressiva são necessidades e sentimentos não necessidades não atendidas através de sentimentos que não são observados. Porque a nossa cultura ela tem muito a perspectiva de que fomos educados a nos defender ou de sermos agressivos. Não é essa a proposta da CNV. A CNV ela tem ela funciona da seguinte forma: ela se baseia numa habilidade de linguagem e de comunicação que fortalece a capacidade de continuarmos humanos, mesmo em condições adversas. Então, a CNV, a gente percebe no livro algumas situações que eram escolas de profunda violência. Ele já foi chamado a intervir até junto a líderes também que viviam em um atrito muito grande. Então, seria essa questão de continuarmos humanos mesmo em situações adversas. É, as nossas palavras, elas nos induzem muito à dor, à mágoa, seja para nós e para os outros. Então, a CNV é para ir contornando essa situação. E daí a gente já entra na seguinte perspectiva: a metodologia da CNV se baseia em quatro componentes, que seria a observação, os sentimentos, as necessidades e o pedido. O que seria observação? Seria observar, como a palavra diz, sem julgar, porque muitas vezes a gente faz um relato de juízo de valor, ao invés de falar o que realmente aconteceu. Digamos, a Juju quebrou um copo. Aí eu viro e falo: a Juju é muito desastrada, ela quebrou um copo. A gente sai da perspectiva da observação por si só e julga, faz um juízo de valor. É, Essa que é a grande questão que deve ser contornada. E nós, muitas vezes, nesses nossos julgamentos, sejam julgamentos moralizantes de certo ou errado, atribuindo rótulos, valores, fazendo comparações. Ah, porque o fulano é mais bonito que o outro fulaninho.
negando responsabilidade. Ah, eu estou muito chateada por sua culpa. Eu retiro a minha responsabilidade e atribuo na outra, como se o outro fosse responsável pelos nossos sentimentos, pensamentos e atos, ou generalizando, a partir de situações específicas ou de pontuagem, de forma a criar uma imagem distorcida de tudo. Eu falo, todo mundo, eu vejo uma bagunça e falo, todo mundo é responsável pela bagunça. Então, a gente generaliza. Depois da observação, vem a percepção dos sentimentos. O que ocorre nos sentimentos? Nós somos muito educados a olhar e nos preocupar com o que os outros vão achar de nós, o que os outros vão pensar de nós, o que eles acham de certo ou errado, do que fazemos ou dizemos. E desde a infância nós somos educados a não expressar sentimentos. Não só expressar sentimentos, como eles são desconsiderados e até desconhecidos. Isso é um processo até de autoconhecimento. Quantos de nós, às vezes, estamos numa situação de alegria? Tudo bem, alegria é mais fácil de reconhecer, mas tristeza e melancolia, você não sabe reconhecer uma coisa e outra. Essa a grande questão também. É, o não reconhecimento desses sentimentos por nós. Muitas vezes usamos padrões de linguagem que tendem a mascarar a responsabilidade pelos nossos próprios sentimentos. E aí que está a questão do sentimento que já liga para as necessidades. Nós devemos ligar os nossos sentimentos às nossas necessidades. E o sentimento seria: hoje eu não estou, hoje eu não consegui realizar o trabalho dentro do horário, então eu procrastinei e isso me deixou um pouco triste. É a identificação de um sentimento e a gente não tem essa percepção. Daí o sentimento ele já está ele vai se imbricando na necessidade. Marshall fala uma coisa muito interessante. Ele diz que todo ato de violência é uma expressão trágica de uma necessidade não atendida, porque tudo que se esconde através das nossas manifestações não pacíficas são necessidades que nós não conseguimos verbalizar, expressar e colocar de uma forma passiva e empática. Na raiz de sentimentos existem as necessidades. Quando expressamos nossa necessidade, temos mais chance de vê-la satisfeita. Porque também tem essa questão: se a outra pessoa, você não consegue expressar uma necessidade, fulano, meu filho, você deixou o copo na pia. E por isso eu estou triste. Eu gostaria que você colocasse o copo na pia para a casa ficar mais organizada. Quer dizer, está aí falando dos seus sentimentos e está falando da necessidade, que ela gostaria que o copo ficasse na pia para a casa ficar mais organizada. Se nós não falamos isso, falamos: meu filho, você é uma pessoa muito desorganizada, deixa tudo aí em cima da pia e fica tudo sujo. A gente não sabe efetivamente qual é a necessidade da pessoa e fica aquelas ofensas, os julgamentos que não vão nos trazer e fazer absolutamente nada com a nossa capacidade de compreensão. Então, entrar em contato com o que você precisa, a responsabilidade é sua de expressar o que realmente importa para você. Aumentar a possibilidade de que a mensagem seja entregue sem ruídos e armadilhas de comunicação, e, portanto, de que haja entendimento entre os envolvidos. Porque o que acontece? Nós não fomos acostumados a pensar em termos de necessidade, exatamente como eu falei, né? Olha, meu filho, você deixou o copo em cima da mesa, isso me deixa triste, porque eu gosto da casa ficar organizada, então por isso eu tenho a necessidade de que você deixe o copo na prateleira ou na pia. A gente não tem não está acostumado a fazer essas percepções, a gente vai logo para as ofensas e os julgamentos e as críticas. Então, justamente o foco da CNV é a investigação das necessidades humanas. Então, ora eu investigo as minhas necessidades, ora eu investigo a necessidade do outro.
E como a gente pode fazer isso, então? A gente pode fazer observando as necessidades, enxergando a expressão a partir do que os outros falam. Não importa como se exprimam, porque isso às vezes é também uma questão interessante, que às vezes a gente não sabe expressar bem essa necessidade. Eu posso virar e falar, meu filho, você deixa tudo em cima você é um desorganizado, deixa tudo aí em cima da pia, e se eu especificamente não falar, eu fico triste porque quando deixa tudo na pia, porque fica desorganizado e eu não gosto que as coisas fiquem desorganizadas, fica mais fácil para essa objetividade de como a gente expressa a necessidade. E Marshall fala uma questão interessante, que nós temos necessidades humanas básicas, que seria aquela da subsistência, né? O ar, a água, o descanso, o alimento, o abrigo, o lazer e toque. E quando as nossas necessidades psicológicas e espirituais, que remontam ao bem-estar, são atendidas, que vem justamente com a necessidade que nós temos de compreensão, a necessidade de apoio, independente de crença, de religião, de nacionalidade, isso fica mais condensado, porque a necessidade é o que nos move, buscando atender para fazer a vida melhor. O que precisamos para viver são as nossas necessidades. E essas necessidades não atendidas, eu volto a falar a questão que Marshall falou no início dessa explicação da necessidade. É o que causa a violência. Por exemplo, vou fazer um relato pessoal, porque aí eu posso falar de mim. Eu fui a um casamento de um primo em Belém e eu coloquei um vestido que eu já tinha e eu estava mais gordinha. E as minhas baninhas pulavam assim. Não gosto de lembrar. E minha mãe toda hora fala isso. Ah, você agora está mais magra. Se você, na época do casamento, tivesse ido, até que eu dei um berro com ela. Eu falei, eu não quero mais ouvir isso. Eu não, era uma necessidade. O que que era o berro, o ato da violência? Era uma necessidade que não estava sendo mais atendida, porque eu fiquei chateada comigo em relação à vestimenta e o meu físico. Então, eu poderia perfeitamente, ao invés do berro, ter falado, mãe, eu compreendo e concordo que a vestimenta ficou menos desfavorecida devido ao meu peso, mas eu tenho agora a vontade, a necessidade de não ouvir mais isso, porque isso me deixa triste, me deixa um pouco inconformada com o fato de eu não ter, naquele momento, ter conseguido emagrecer. Então, essa que é a questão toda do enfoque que nós devemos perceber para fazer a vida melhor, o que precisamos para viver. Porque nós crescemos muito com o ensinamento da crítica e da insulta, e a crítica e a insulta, como eu disse, a questão de que eu acabei gritando com a minha mãe, ela nos distancia um dos outros, porque uma pessoa que ouve um berro, ela vai fazer o quê? Vai ficar olhando para você com a carinha de santo e falando, não, minha filha, então eu vou escutar você, porque você está com uma necessidade não atendida. Não vai fazer isso. Então, todos nós temos necessidades comuns que não cessam. E toda vez que nós agimos de maneira a magoar ou machucar alguém, estamos, como eu já disse, expressando alguma necessidade, mas não sabemos qual é essa necessidade, nem como fazer isso. Reconhecer necessidades através de sentimentos é a ordem do dia. E o que acontece? Nós, ainda dentro desse cenário da necessidade, nós temos 4 formas de lidar com uma mensagem difícil, que é se culpando e culpando o outro. Então, a culpa, aí já fazendo um recorte meu, a culpa ela aprisiona a criatura, a culpa ela é um paralisador. Nós devemos substituir culpa por responsabilidade. Então, se culpar, escutar, para amenizar isso, seria escutar a si próprio, o sentimento e a necessidade. E culpar o outro para amenizar seria escutar o sentimento e a necessidade do outro. Então, essa seria as três nuances, né, da CNV, que seria observação,
o sentimento e a necessidade. Agora eu passo para a nossa querida Valéria, que vai continuar com o pedido e dando sequência à explicação. Volto a falar do resumo muito bem elaborado por ela. Ah, pessoal, obrigada, Shirley, pelo elogio. Esse foi um trabalho, na verdade, que eu fiz há algum tempo atrás, quando eu li a primeira vez o Marshall. E como eu comentei com a Shirley, o Marshall não é um livro para ser lido, é um livro para ser consultado, né? A cada momento que você se depara com uma situação violenta, você busca no Marshall como ah, não. Ai, peraí, que tá caindo minha bateria aqui, pronto. Ah, busca no Marshall como agir. E aí ele vai colocar esse terceiro ponto, esse quarto ponto, que é o pedido. E o que que é o pedido? O pedido é a demonstração da nossa necessidade. A gente só consegue que o outro atenda à nossa necessidade se nós pedirmos isso. As formas de pedir são diversas, mas o que o Marshall diz é que eu devo pedir, eu devo dizer o que eu quero e não o que eu não quero. Por quê? Porque a imposição negativa de qualquer situação faz com que o meu interlocutor ele tenha uma reação adversa. É como a Shirley falou mesmo, né? Quando a minha atitude é de agressão, eu não quero que suba na cama, né? Eu falo para o meu cachorrinho, eu não quero que suba na cama. Das duas, uma, ele vai rosnar para mim, ou ele vai descer e não vai querer falar mais comigo, olhar assim e ficar uns dias invocado. Se o próprio animal tem esse tipo de atitude, imagine como pessoa, como ser humano, recebe essa forma, de comunicação. Então, toda vez que eu me expresso dizendo o que eu não quero, não chega para a pessoa, para o meu interlocutor, a minha necessidade. Eu estou falando o que eu não preciso. Então, o Marshall ensina, né, que o pedido ele tem que ser objetivo no sentido de dizer o que eu preciso, o que eu quero. Então, ele dá um exemplo no livro que ele fala assim: ah, se você falar para o seu filho adolescente, por que que você não corta esse cabelo? O seu filho adolescente pode interpretar isso como uma imposição da forma de ser dele, e aí nunca mais ele vai cortar o cabelo. Quando você se dirige ao seu filho de uma outra forma, sem ser negativa, como por exemplo, estou preocupado porque o seu cabelo está comprido e pode prejudicar a sua visão. Que tal cortá-lo? Você está dando a esse adolescente a possibilidade de dizer para você: ah, mas eu gosto do meu cabelo nesse tamanho, tá na moda. Ah, ele dá a oportunidade de o seu interlocutor argumentar com você. E toda vez que há possibilidade da argumentação, o diálogo se constrói. Pode sair briga? Claro, pode sair briga, pode sair conflito. Mas, nesse meu tempo de estudo, eu descobri que o conflito não é uma coisa ruim. O conflito, quando ele surge, e guardadas as devidas proporções, ele melhora o relacionamento. Por quê? Porque eu começo a identificar necessidades. Então, essa ideia, né, de da forma pela qual eu expresso a minha necessidade, ela é fundamental para que a comunicação não violenta seja estabelecida entre as partes. Mas eu não posso confundir pedido com exigência. Forma, mais uma vez, a forma, ela baseia toda essa relação e toda esse estabelecimento de comunicação. Por exemplo, imagine numa situação onde uma pessoa chega atrasada para uma reunião. E aí você fala assim para ele: você está atrasado.
parece que não tem responsabilidade. O que que você está expressando para essa pessoa? Primeiro, a sua indignação com o atraso. Mas o que está por trás desse atraso? Eu posso ter demorado para me conectar, pode ter pego o trânsito para chegar, enfim, existem motivos pelos quais houve esse atraso. Ele é um desrespeito? De uma certa forma, sim, mas eu posso, buscar a conscientização desse desrespeito da seguinte forma: isso tudo é Marshall, tá? Hã, dizendo para o meu interlocutor: "Quando você chega 10 minutos atrasado para a reunião que marcamos juntos, eu me sinto desrespeitada, pois a pontualidade é importante para me mostrar que você está comprometido com a nossa reunião". Nessa expressão, ele coloca as 3 outras características que a Shirley falou. Então, quando eu falo, hã, quando você chega atrasado, eu estou fazendo uma observação. Quando eu digo para ele: "Eu me sinto desrespeitado", eu estou expressando o meu sentimento. E quando eu falo para ele que, eu percebo que você está comprometido, eu estou falando da minha necessidade. Então, eu conjugo nessa expressão que ele deu como exemplo, a a expressão ou a colocar em prática os 3 pontos da comunicação não violenta, né, observação, sentimento e necessidade, sem criar uma situação violenta. Por quê? Porque eu não estou agredindo, eu estou dizendo para ele que eu percebo da situação, o que eu sinto em relação desculpa, o que eu sinto em relação ao que aconteceu e expresso para ele a minha necessidade. Hum, vai ser meio difícil, desculpa, pessoal. E eu estou colocando a minha necessidade. O Marshall, ele vai listar uma série de sentimentos que a gente vai demonstrar quando a nossa necessidade é atendida. Então ele vai falar: quando a nossa necessidade é atendida, a gente tende a ficar calmo, relaxado, conectado, descansado, renovado, contente, feliz, alegre, animado, esperançoso, inspirado, energizado, alerta, disposto, grato, empoderado, motivado, concentrado, curioso, interessado, bem-humorado, amoroso, centrado, seguro, aliviado, otimista, satisfeito e pleno. Esses sentimentos que o Marshall elenca, ele vai dizer o quê? Ele vai dizer que toda vez que esses sentimentos são percebidos por um dos interlocutores, a sua devolutiva vai ser, satisfatória. Porque quando eu tenho todas essas sensações, todos esses sentimentos, eu não vou agir com, indisposição, com violência. Se eu estou feliz, por mais que alguém me agrida, você dá risada, né, você consegue olhar para essa agressão com outros olhos. De outro lado, ele vai trazer alguns sentimentos quando as nossas necessidades não são atendidas. E aí são elas: a raiva, a fúria, o aborrecimento, a exaustão, a depressão, a tristeza, a solidão, o desencorajamento, o desespero, a irritação, o receio,
o desconforto, a chateação, a agitação, a frustração, a desconcentração, a surpresa, a tensão, o medo, a preocupação, o pessimismo, o cansaço, a fragilidade, a vergonha, a confusão e a ansiedade. Diante desses sentimentos que são percebidos por quem não tem as necessidades atendidas, a reação não pode ser de maneira alguma boa. Imagine alguém com medo, ela não vai conseguir manter uma comunicação, hã, estável e favorável, porque ela vai se retrair para se defender desse medo, ou ela vai agredir como forma também de defesa. Então, hã, existem outros sentimentos, claro, que ele não coloca na lista, mas ele, hã, até sugere no livro, né, pense quando você não tem a sua necessidade atendida, e o que é mais legal disso, é que ele não, qualifica a necessidade, né. Pode ser uma necessidade positiva, como pode ser uma necessidade negativa. O que que é isso? Necessidade positiva é aquela que vai favorecer você e um grupo. E a necessidade negativa? Pode ser que ela nem favoreça você e nem ao grupo, mas que você quer naquele momento. Eu gosto de lembrar um exemplo que a gente tinha lá no curso, assim: "Eu quero mudar de casa. Para fazer isso, eu preciso, juntar dinheiro para poder trocar de casa. O que que vai favorecer? O que é essa minha necessidade? Essa necessidade é real? Eu estou desalojado? Ou ela é uma necessidade exclusiva minha? Eu não estou desalojado, eu estou bem, moro bem, é meu, onde eu moro é meu, mas eu quero outra casa. Essa necessidade, ela é positiva ou ela é negativa? Como é interpretada esta necessidade do querer um outro imóvel? Ela pode ser positiva no sentido de que eu vou para um lugar melhor. Ela pode ser negativa no sentido de que tenho condições de trocar a minha casa agora. E o exercício que eu vou fazer para ter esta nova casa vai me exigir uma energia que eu não posso nesse momento dispor. Então a ideia da necessidade positiva e negativa fica nessa seara, né. Não que o objeto seja ilícito, mas eu posso estar gastando uma energia que nesse momento eu não tinha como gastar. Eu não tenho dinheiro para comprar a casa, a casa que eu moro está me satisfazendo perfeitamente, e eu estou me desgastando energeticamente para atingir uma coisa que agora eu não consigo. Essa é a nuance da necessidade negativa. E o que que ele fala? Não importa se ela é positiva ou ela é negativa, mas a forma em que eu expresso essa minha necessidade, ela tem que chegar ao outro, e se não houver o atendimento dessa necessidade, os sentimentos do não atendimento são explicáveis por essa relação que ele passa para a gente. Então, hã, eu entendo que a comunicação não violenta, ela é um exercício muito mais individual do que coletivo. Quando eu percebo que a minha necessidade não foi atendida e que o outro, ou melhor, o que não depende do outro, esse atendimento, eu tenho que me centrar e ver: "Olha, essa necessidade é minha e só depende de mim para que eu possa atendê-la". Quando a minha necessidade depende do outro, e que muitas vezes isso vai acontecer,
Eu tenho que respirar fundo, porque na teoria é muito fácil falar assim: "Ah, a gente tem que ter empatia, a gente tem que perceber". Não é assim, né, no nosso dia a dia e quando a gente quer alguma coisa, não é assim que funciona. Então a gente tem que respirar fundo, se dar um tempo e tentar entender essa situação que não está favorecendo o atendimento da minha necessidade. Então, comunicação não violenta, para mim, é muito mais eu comigo mesma do que eu com o outro. Porque a partir do momento em que eu me percebo e que eu percebo como eu me expresso, eu consigo, saber ou antever qual vai ser a, hã, a postura do outro. Tem uma situação que a gente vivenciou lá no Sejusc e que, assim, foi o meu primeiro relatório lá do pós. Foi uma sessão onde a gente estava fazendo um divórcio. Eu estava só observando, era nova lá no Sejusc, e aí o casal entrou, era um divórcio sem filhos, um casal, assim, recém-casado. Recém-casado que eu falo assim, eu pego gente que casou em janeiro e que ela tá pedindo divórcio agora, tá, então é bem coisa bem próxima. Esse não devia ter mais que 1 ano de casado. E a conciliadora, a mediadora ali sentada, ela teve o feeling de ver que eles não estavam querendo divorciar. Então ela buscou, através de um modo de comunicação, que essas 2 partes expusessem as suas necessidades. Então, quando eles começaram: "Ah, por que você faz isso? Por que você faz aquilo?", que eles começam a ver que a forma pela qual eles estavam cobrando do outro é que estava levando para aquela situação e que eles não queriam aquilo, eles param, pedem para a conciliadora sair um pouco e estabelam uma conversa entre eles, que quando ela volta eles não querem mais, o divórcio. Fica infrutífera a sessão, porque eles não querem mais divorciar. Então precisou ter, num primeiro momento, aquela explosão, né, "Você fez isso, você fez mas você fez isso, você fez aquilo, mas eu quero estar com você, então vamos conversar e tentar entrar numa situação", porque existiu algum momento em que o seu jeito de ser me encantou, e o meu jeito de ser te encantou. Esse foi uma das primeiras, situações onde a gente percebeu, né, o exercício da comunicação não violenta. Porque no primeiro momento eles se agrediram sim. "Ah, você não faz isso, você faz aquilo". Quando eles perceberam que aquela forma de comunicar é que estavam trazendo eles para aquela sessão, né, que estava tendo como consequência o rompimento, eles percebem isso, cada um percebeu, porque eles não queriam romper. Então, eu acho que, essa questão da comunicação não violenta, ela vai muito também da percepção do outro. Então, o que ele vai o macho sugere para a gente exercitar, né, a comunicação não violenta. Então ele fala assim: "Procure se comunicar sem pré-julgamento sobre o que é certo e o que é errado". Gente, para começar nesse ponto, que exercício a gente tem que fazer com a gente mesmo? Porque é tão natural, é tão espontâneo você fazer a observação e essa observação vir acompanhada de um pré-julgamento, que às vezes não expressa maldade, é da pessoa, mas que a gente precisa começar a se policiar. Então ele fala, né, evitar o pré-julgamento, se isso é certo ou se é errado, a questão, né, de verificar a necessidade do outro é positiva ou é negativa. Não se compare, nem compare os demais a outras pessoas. É uma situação onde a questão da comparação, ela pode inferiorizar, ou ela pode, né, supervalorizar. E nesses 2 pontos, a comunicação fica inviável, porque quando eu me coloco como menos que os outros, eu passo a informação para os outros que eles podem fazer o que eles quiserem.
e a minha necessidade não está nem aí. Quando eu me supervalorizo, eu me coloco num patamar superior a essas pessoas e que eles nunca vão me atingir, não vão atender a minha necessidade, porque eles vão desistir antes disso. Ah, abandone o tom acusatório, pois ele causa reações defensivas. Eu acho que essa questão do tom, seja ele acusatório, seja ele que diminua a pessoa, né, que traga a pessoa para uma condição de inferioridade, o tom que a gente conversa é muito importante. Então, quando a gente vai estabelecer uma comunicação, e eu percebo isso nas audiências, né, é muito engraçado, eu tenho audiência de família lá, que eles entram de mão dada. "Benzinho, você trouxe?", "Não, não trouxe". "Ah, então", sabe? Você fala: "Mas como que esses 2 vão divorciar?". Eles vão divorciar porque eles chegaram à conclusão que a vida em conjunto, mas que a vida a 2 deles não tem mais porquê, mas eles não se odeiam. E normalmente têm filhos, enfim. O tom pelo qual eles se tratam, a audiência dura 15 minutos. Agora, quando o tom vem de uma forma desafiadora, agressiva, a intenção do outro é se defender e desafiar também. Nesse tipo de audiência, a gente leva 1 hora e às vezes não acontece. Por quê? Porque eles não estão ali para conciliar a situação. Eles estão ali para mostrar ou a superioridade de um ou a inferioridade do outro e culpar um ou outro pela situação que levou ao fim do casamento, ao fim dessa união entre eles 2. Questione internamente os rótulos colocados sobre você e sobre as pessoas que o cercam. Eu gosto muito disso, porque a gente trabalha com juiz. E assim, 29 anos de tribunal, eu já vi vários tipos de juiz. Aquele que era o senhorzinho fofinho que você fala: "Vou levar para casa", como aquele que você fala: "Ai, tomara que tropece na escada e caia", né. Então, quando você começa a questionar esse seu entorno, você evita de demonstrar sua necessidade. Eu vou dar um exemplo, isso é real e atual pra gente. O nosso juiz coordenador mudou, eu ainda não o conheci, só tenho interlocutores. Mas o meu gestor tem uma postura de, eu não vou dizer de medo, mas de um respeito exacerbado. O que acontece? Comunicação entre eles não rola. Por quê? Porque ele fica receoso de falar alguma coisa que é necessária para o trabalho e que o juiz não gosta, ou que ele não sabe como falar para esse juiz e o juiz interpretar errado. Então, às vezes, eu falo para ele, para o meu gestor, falei assim: "Não tenha medo do juiz". "Ah, mas tenha", ele: "O não a gente já tem, expressa o que a gente precisa". Né. Então, a ideia de você cercar, né, perceber quem te cerca e assim, no tempo que eu trabalhava com o doutor Malheiros, ele brincava, ele falava assim: "Você consegue tudo comigo, né". Por quê? Porque eu chegava para ele, tombava a cabeça e falava assim: "Doutor, tô precisando", era uma coisa absurda, mas eu tombava a cabeça: "Doutor, estava precisando disso, assim, assado". O tom e a ele olhava para mim, ele sabia que aquilo era exagero, mas o jeito com o qual eu pedia, ele falava: "Não tenho como te falar não", né. Então, assim, eu sabia como eu conseguia conquistar meu chefe, né. Com certeza, com outros desembargadores, isso não surtiria o menor efeito. Mas ele, eu já conhecia o ponto fraco dele, era só dar uma manha fazer uma manhinha que ele, ficava seduzido. Eh, uma outra, dica que ele dá, né, durante um conflito ou mediação de conflito, busque pelos pontos em comum.
Quando a gente está nessa situação de mediação, eu retorno, né, ao exemplo que eu dei. Eles brigavam. A culpa do divórcio é sua, mas eu fiz isso porque você fez aquilo. Num determinado momento, esses 2 encontraram o ponto que os ligavam. O que aconteceu que esses 2 se gostaram um dia? Porque ninguém vai viver junto se pelo menos um gostou, né? Não vou entrar em extensões ou intensidades de sentimentos, mas para alguém resolver viver junto, seja casado ou união estável, pelo menos se gostou. E aí, nesse momento, quando eles encontram esse ponto em comum, o conflito ameniza e a solução, nesse caso, para mim foi ótima, não teve o divórcio, mas que poderia chegar a um acordo nesse divórcio, onde os danos que seria causado numa comunicação agressiva e violenta teriam acontecido. Próximo, procure se colocar no lugar do outro, se possível. Isso eu quero compartilhar com vocês, porque lá nos congressos, né, nos painéis do congresso, falou-se muito em empatia. E aí a gente tem aquele conceito pré-definido que empatia é se colocar no lugar do outro. Então, empatia não existe. Por quê? Porque eu sou um indivíduo único. Eu posso entender o que o outro está passando, mas eu jamais vou sentir o mesmo que o outro está passando. Então, eu não tenho como me colocar no lugar do outro. Vamos supor, fulano perdeu a mãe. Tá, né? Eu também tenho mãe, eu imagino qual seja a dor de perder uma mãe, mas não é a mesma interpretação de sentimento das 2 pessoas. Então, lá no congresso isso foi muito colocado, né, essa questão de se conceituar empatia como se colocar no lugar do outro. E empatia não é se colocar, não é possível fazer isso. Empatia é o quê? Procurar entender a posição do outro, é procurar entender, por que não, a necessidade do outro. Hã Expresse seus pontos vulneráveis caso você se sinta confortável. Eles vão te aproximar das pessoas, já que todas têm vulnerabilidade. Eu acho isso, assim, a gente precisa ver com olhos bem precavidos. Por quê? Porque quando você expressa sua vulnerabilidade, ainda que todos tenham vulnerabilidade, você está dando para outra pessoa, para o seu interlocutor, a possibilidade de usar a sua vulnerabilidade contra você. Então, todos têm vulnerabilidade? Claro que tem. Eu posso usar dessa minha consciência de vulnerabilidade de uma forma em que eu atenda às minhas necessidades, mas não chegar e abrir o jogo com todas elas. Por quê? Porque eu posso dar armas para o meu interlocutor e fazer com que essa comunicação não chegue a um ponto onde a gente chegue a um acordo, por exemplo. Então, assim, vocês podem ver que eu questiono um pouco o que o Marshall fala, apesar de eu adorar o livro dele, e assim, é meu livro de cabeceira e meu manual de consulta. Mas a gente tem que perceber, né, as relações humanas. Eu estou num grupo aonde eu posso expor as minhas vulnerabilidades num determinado limite. Se eu chegar, por exemplo, no tribunal e começar a falar, ai, eu não vou saber fazer essa sentença, eu não vou conseguir fazer isso, eu não vou conseguir fazer aquilo. Por mais que eu não consiga mesmo, não esteja dentro das minhas capacidades, ah, isso vai dar possibilidade para um outro de falar assim: olha, então você sai daqui porque vai ter alguém melhor que você. Então, vai te deixar numa situação muito pior, não vai ter a sua necessidade atendida. Então, quando eu falo eu não sei fazer, eu posso dizer: eu preciso aprender.
Você está demonstrando a sua vulnerabilidade do não conhecimento, mas você está dizendo para outra pessoa: eu não sei agora, mas eu vou aprender e vou saber depois. Então, assim, a gente tem que ter muita parcimônia com essa questão da vulnerabilidade. E por último, assim, antes de responder a uma ofensa ou um ataque, pense com calma e exercite a sua empatia. Não responda no mesmo tom. Isso eu falo que é um ato de monge tibetano, porque a primeira reação que você tem quando você é agredido é ou se fechar e não responder, ou é devolver a agressão. Você vai parar para pensar, né, aquela pessoa que te falou uma besteira muito grande, não, qual será o problema que levou essa pessoa. Gente, o mundo seria maravilhoso se isso acontecesse. Mas eu acho que tem caminhos, né, eu acho que, assim, a gente respira, né, e fala: "Olha, vamos resolver isso agora. Voltamos a falar sobre isso depois". Por quê? Porque passado uma hora, um dia, uma semana, aquilo amenizou no seu sentimento e você consegue conversar com mais tranquilidade. Você começa a perceber quais são as suas necessidades e quais foram as necessidades que o outro expressou na hora em que ele te ofendeu, que ele te agrediu ou que ele te contrariou, porque às vezes a contrariedade é tão ruim ou pior que uma ofensa. Então, assim, exercitar a empatia, não, eu acho que não, acho que sim, é respirar e falar: agora não dá mais para conversar, a gente volta depois. Então, assim, são ideias que ele passa, o que a gente precisa entender no nosso cotidiano. O que ele apresenta no livro, eu brinco que eu falo que o Marshall é o Karl Marx da mediação. Porque se você lê Marx, você fala que o mundo que ele coloca para a gente é maravilhoso, né, o Manifesto Comunista, o primeiro contato que eu tive né, com ele, que me explicaram, né, o que era, eu cheguei em casa, isso começo da década de 80, pleno regime militar, virei para o meu pai e falei: "Você é comunista?". Meu pai quase infartou, né, porque a ideia é maravilhosa, né, todo mundo tem tudo, tudo igual, ninguém é mais que ninguém. Então eu falo, Marshall, ele é o Karl Marx da mediação e da conciliação, porque se a gente conseguisse, né, exercitar na risca todos os ditames dele, que maravilha seria, né. Hã, eu já falei da empatia. Para a gente encerrar, eu gosto também de falar da metáfora da girafa e do chacal. Por quê? Eu tenho a minha Gigi que eu não achei, eu guardei em algum lugar, na época que eu fazia os laboratórios do doutorado, toda vez que a gente fazia um círculo de diálogo, eu levava a minha Gigi junto. E a ideia, né, da girafa e do chacal que ele coloca no livro é muito legal para você entender, né, a representatividade da girafa. Então ele explica que a girafa é um dos maiores mamíferos que tem, e que ela tem o maior coração de todos os mamíferos. Por quê? Porque para que o oxigênio chegue até a cabeça dela, o coração tem que bater numa quantidade de vezes infinitamente maiores que de um ser humano. Então, o coração da girafa, ele é imenso. Por outro lado, quando ele fala do chacal, ele fala que é um animal que tem o olho cerrado, que não espera ser agredido para agredir, que não deixa eu ver como é que ele fala aqui mais, eh, que julga com o olhar. Então eu acho muito interessante, essa metáfora que ele usa, né. O que que eu quero ser? Eu quero ser uma girafa, eu quero ser um chacal? Né, ou quando eu sou a girafa e quando eu sou um chacal, porque às vezes a gente nem tá querendo ser, mas em determinadas situações a gente acaba sendo. E é bom a gente se olhar, né, olhar para a gente mesma e ver
o como isso está refletindo nas nossas relações, no nosso trabalho, na nossa família e com a gente mesmo. Acho que era isso, Paula, deixa eu ver. Era isso que eu tinha feito um resuminho da minha parte. Estamos às ordens. Gente, que espetáculo! Esse vocês estão se superando, de verdade, assim, foram Obrigada. muito bem. E se você puder compartilhar com a gente o material, adoraríamos. Mando, Pelo menos adoraria. deixa eu ver se eu já consigo colocar no grupo. Espera aí. Eu tenho vários comentários. Nossa, eu também amo CNV, percebi que vocês também adoram. Shirley, muito bom. Valéria, muito bom. E aí eu tenho alguns comentários e queria comentar e depois ver o que vocês têm também para falar. Sobre a empatia, Valéria, eu vi uma vez em algum lugar, não lembro exatamente aonde para dar os créditos, mas achei bem interessante, de isso que você falou, né, de se colocar no lugar do outro. Impossível você se colocar colocar os sapatos do outro, né? É impossível. Eu calço 38, você calça 35. Não vai, não vai dar, o meu pé vai ficar apertado, o seu pé vai ficar largo. Então é bem interessante. E aí, sobre também a questão dos pedidos, uma vez eu vi um exemplo, até no meu curso de mediação, a Camila, a professora, falou um exemplo que eu achei muito interessante, que é assim, saiba exatamente o que você quer para saber fazer o pedido que você quer, correspondente com a sua necessidade, né? E aí o exemplo que ela usou é assim, a esposa ela estava se sentindo triste porque o marido estava trabalhando muito e eles estavam ficando pouco tempo juntos. Então, assim, a necessidade dela era passar mais tempo com o marido. Só que ela, sem saber se expressar, foi conversar com ele e falou assim: Olha, eu acho que você está trabalhando muito. Tô preocupada, não sei o quê. E aí, tá bom. No dia seguinte, o cara chegou para ela todo feliz e falou: Você não vai acreditar, tô trabalhando muito mesmo. Agora, resolvi que eu vou fazer aula de futebol toda segunda, quarta e sexta depois do trabalho. O que que aconteceu? O pedido dela não foi atendido e não só não foi atendido, como piorou. Então, essa questão de saber, entender qual é a sua necessidade, saber fazer o pedido é uma das coisas mais importantes, né, numa comunicação. Eu É, acho que às vezes a gente tem medo de falar para o outro o que a gente quer, o que a gente necessita. Nesse exemplo, tá mais do que provado, porque o que ela, ao invés dela falar, eu quero você mais